livro de Provérbios, né? Nós temos feito isso durante alguns dias e o Senhor, Ele tem feito grandes coisas, tem entregado a nós grandes pérolas, né, de conhecimento, de entendimento. E através desse entendimento e conhecimento, é claro que nós também adquirimos a libertação. Então, seremos libertos quando nós conhecemos a verdade de Cristo. Então, muitas verdades estão sendo entregues nesses dias de aconselhamentos, né, de palavras de sabedoria, e nós temos adquirido através da dedicação na meditação da palavra de Deus. Sem dedicação a gente não consegue nada, querido. Tudo precisa que haja uma dedicação, porque quando estamos indisponíveis, indispostos, é claro que nós não teremos a paciência de fazer investimentos. Então, onde você investe mais, aí você colherá, né? Onde você estiver fazendo investimento, o maior investimento, haverá um grande retorno, haverá maior retorno. Então, que você venha investir na tua área espiritual, investir na tua família e o resto o Senhor fará, tá bom? Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. Então, pense nisso e é pensando assim que a gente vai estar dando continuidade aqui. Provérbios 20, do verso 18 a seguir, que vai dizendo assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faz a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apaga-se-lhes a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Muito bem, né? Mais uma das palavras enigmas do sábio Salomão nos instruindo acerca de cada um dessas palavras, Salomão instruindo acerca de um assunto, nos fazendo refletir, né, frisando muito acerca de muitos assuntos que levam o homem à destruição, que levam a família ao fracasso. Ele fala sobre o amigo fiel, ele fala sobre os filhos do justo, ele vai falar sobre que a Bíblia vai conter muitas declarações sobre nossas propensão para o pecado. Ele vai falar sobre também o caráter reconhecido, né, o reconhecimento do caráter do homem, do servo, da serva de Deus. Ele vai falar sobre a vingança deve ser deixada para Deus, né? Onde é que nós lemos, somente nesse 20 tem várias demonstrações para que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus. Ele fala que a vingança deve ser deixada para Deus, só Deus é capaz de deferir a justiça, Deus é capaz de exercer a sua justiça, e a libertação dos justos envolve o julgamento do perverso, né? No entanto, a punição da injustiça deve ser deixada nas mãos de Deus. Então, é Deus falando contigo hoje através disso. Quem sabe você está passando por afrontas, por injúrias, né? Está passando por perseguições, e a palavra de Deus hoje: deixe isso nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor julgar a tua causa. Deixe o Senhor pleitear a tua guerra. No entanto, a punição da injustiça deve ser deixada nas mãos do próprio Deus, e Ele se incumbirá disso. O Senhor resolverá aqueles conflitos estes que você não causou. Eu costumo dizer que as guerras que nós procuramos
Essas guerras o Senhor deixa para nós resolvermos. Mas as guerras que nós não procuramos, as guerras que foram incitadas pelos nossos inimigos para nos abater, entristecer, para anular a nossa fé, essas guerras, o Senhor próprio Deus, Ele luta por nós. É o Senhor que está lutando pela tua causa, é o Senhor que está lutando por você. Então, por isso eu quero falar hoje nós estamos voltados a famílias, quero falar hoje de uma omissão de pais omissos com seus papéis. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque, querido, essa omissão, quando vem da nossa parte, quando nós falhamos nessa lição de ensino, né, de instrução, de ensinar os nossos filhos, quando nós saímos desses papéis, somos omissos a isso, nós pagamos a conta, né? Mas quando não é algo que nós ocasionamos, não é nada que nós fizemos de errado, né? Não somos nós os culpados de certas situações. O Senhor, Ele pleiteia, o Senhor, Ele age. Pais omissos com seus papéis, figura paterna e materna, cada um tem a sua função. É entender, querido, dentro de um contexto familiar, que cada um tem sua função, e a figura masculina em casa é que estabelece a ordem da lei, né? Deus entregou nas mãos dessa figura masculina, ou seja, do pai, o privilégio, vamos dizer assim, de cobrir a sua casa, de ser o cabeça, o orientador da sua casa, de ser aquele que dá cobertura e segurança e que vai estabelecer a ordem da lei. Então, atenção, pai, tome o seu lugar. Se você for omisso, sua família terá problemas e certamente seu casamento também, mesmo que a sua esposa seja uma esposa equilibrada, porque homem não aceite, homem, não aceite este lugar tão feminizado. Haja, não finja que nada está acontecendo. A gente está vendo, às vezes, pessoas, fingindo que nada está acontecendo, um transmitindo para outro, lançando para outro a responsabilidade, e ninguém assume o seu lugar. Então isso é perigoso demais, e a gente precisa falar sobre isso, porque a função paterna, assim como a função materna, tem um papel central no desenvolvimento da estrutura do psiquismo da criança e também na formação da personalidade do adulto. Então é sobre essas coisas e questões que nós temos que pensar, porque a presença do pai é fundamental para o desenvolvimento do filho, mesmo sendo a mãe a figura mais importante no início da vida da criança. Mesmo assim, queridos, a presença do pai é fundamental para o desenvolvimento do filho. E se a gente fosse falar aqui hoje, o que uma falta de paternidade ela vai ocasionar na vida de um filho, querido, é algo, que você vai ver que é algo muito sério, onde o inimigo tem trabalhado muito sobre isso, para que essa presença paterna cada dia mais seja escassa. E nós estamos vendo aí as debilidades, nós estamos vendo as fragilidades dessas pessoas que faltaram essa referência de paternidade em sua vida. Então, a falta de paternidade vai gerar vários problemas esses que vai refletir na vida adulta dessa criança. Então, pensando sobre isso, ocupar o nosso lugar, se posicionar em cada lugar na qual Deus ele nos chamou a estar. Deus colocou cada um no seu devido lugar para que as coisas pudessem acontecer, para que a família fosse uma família funcional. E nós vamos ver que cada um tem suas funções dentro do lar. A decadência dessas funções, bem como a omissão dos papéis de pai e mãe no lar, pode trazer aí consequências negativas para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Inclusive, distúrbios na área da sexualidade, sim, porque a gente está vendo aí, querido, muitos distúrbios agora. Então, nesse século na qual nós estamos vivendo, nunca se ouve falar tanto em sexualidade, nós nunca ouvimos falar tanto em gênero, e nós estamos vendo aí as pessoas cada dia distorcendo isso. Então, é sobre pensar na raiz desta causa, que às vezes a gente está querendo lidar simplesmente com sintomas, mas a gente sabe que por trás disso existe uma causa raiz, uma causa que está aí eminente, uma causa que está causando esses sintomas, onde a gente está vendo aí muitos e muitos adolescentes perdidos em suas identidades, crianças perdidas, sem saber quem são de fato.
Então é preciso a gente atentarmos a isso, porque precisa que o pai conscientize do seu papel de homem, como pai, como esposo, como sacerdote da sua família e como cristão, né? Tomar sua posição de líder e ajudar a sua esposa na educação dos filhos. Então, olhe como quem eles saem, aonde vão e com quem namoram. Então, são muitas questões que precisam serem aqui abordadas, né? O nosso desejo, querido, é que nenhum de nós esteja incluído nos tipos de pais citados acima, onde nós vamos ver aqui vários tipos de pais, né? Nós estamos vendo que é uma situação complicada quando se fala em questão familiar, né? De papéis distorcidos. Nós estamos vendo aí e vivendo essa época, esse tempo tão difícil, mas é que nós precisamos buscar de volta os valores, os princípios que se perderem em meio ao caminho, que se perderem em meio, quem sabe, aos anos que se passaram, aos tempos que se passaram, e nós precisamos resgatar valores dentro da palavra de Deus para que nós possamos ocupar os nossos papéis, para que nós não possamos sair, querido, de onde Deus nos instruiu. A mulher como conselheira, como aquela que está auxiliando, como aquela que está ali junto, né? Uma disjuntora, como dissera a palavra de Deus, e às vezes a gente está vendo esses papéis tudo distorcido, a mulher no lugar do sacerdote, o sacerdote no lugar da mulher omissa. Então, são uma série de coisas que está acontecendo nessa evolução de mundo moderno, né, de sociedade, aí onde nós estamos em sociedade moderna, e as coisas se perdendo ao meio do caminho, princípios sendo quebrados, e aí a gente está pagando um preço muito alto, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos nessa área familiar, por conta de nós estamos deixando os valores, deixando os princípios de lado da palavra de Deus e querendo seguir um curso do mundo, um padrão do mundo, a forma do mundo, e aí nós nunca iremos viver essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque estamos fora do que o Senhor estabeleceu, dos princípios da palavra de Deus. Não somos nós que estamos inventando nada, não, é a palavra de Deus que diz que criou homem e mulher, cada um com as suas responsabilidades, cada um no seu lugar, para que a família fosse uma família bem-sucedida, uma sociedade também bem-sucedida, porque se a família está bem, a sociedade está bem. Então, a sociedade só é o reflexo de como as famílias estão, né, de como os lares estão, os filhos, maridos. Então, tudo isso é um contexto geral de como está vivendo, de como as coisas estão. Então, que nós venhamos a investir nosso tempo, nosso conhecimento e buscar entender, que o Espírito Santo de Deus nos faça entender sobre isso. E assim nós possamos viver coisas maravilhosas, extraordinárias da parte de Deus, tá bom? Feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus sobre isso. Vamos clamar ao Senhor, buscar em Deus hoje o socorro bem presente na tribulação. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. É a Tua palavra que nos traz a este lugar, a Tua palavra nos dá, Senhor, hoje, meu Deus amado, tudo, direção que nós precisamos, a Tua palavra nos dá hoje força e ela nos guia pelo caminho eterno. Então aqui é o lugar na qual eu, Pai, estou junto com as minhas irmãs, com os meus irmãos, e nós estamos em mais uma responsabilidade de oração. E é neste lugar que queremos orar hoje por esse projeto. Senhor, convida a Tua presença para habilitar em nossos casamentos. Peço-Te, Senhor, que proteja, Pai, os nossos esposos, os nossos cônjuges, de qualquer tipo, Pai, de ruptura na comunicação entre nós. Pai, vem com Teu poder agora, que esta mulher, Senhor, possa também orar sobre isso, que este homem ore sobre isso hoje. Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajudar, nos ensinar, capacita-nos a compartilhar nossos pensamentos e sentimentos e a dialogar sempre. Ensina-nos a confiar um no outro a ponto de compartilhar todas as nossas, Pai, maiores esperanças, sonhos, medos e lutas. Ajude-nos a passarmos tempo falando de coisas, Pai, coisas que precisam ser ajustadas, falando, Pai,
Deus, contigo todos os dias para que a comunicação entre nós seja sempre satisfatória. Ensina-nos a expressar abertamente o amor que sentimos um pelo outro e afasta de nós toda a indolência e o egoísmo capaz de nos impedir de fazê-lo. Ajuda-nos, Pai, a não proferir palavras destruidoras, mas apenas palavras edificadoras. Livra-nos da tentação de mentir um ao outro sobre qualquer coisa ou de enganar um ao outro. Ajuda-nos a sermos totalmente sinceros e francos a respeito de tudo. Ensina-nos a falar com honestidade, sabedoria, instrução e entendimento. Não queremos, ó Deus, estar sempre aprendendo e jamais conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. Ensina-nos a ouvir um ao outro e a identificar os sinais, para que haja melhor entendimento entre nós. Ajuda-nos a encontrar atividades para realizarmos e amadurecermos juntos, jamais separados. Deus, estamos nesta oração de hoje e nós oramos assim: capacita-nos a transmitir amor, apreciação e respeito um ao outro o tempo todo. Ensina-nos a reconhecer o plano, Senhor, do inimigo de furtar, roubar, destruir o nosso casamento. Capacita-nos a identificar os métodos do inimigo e a entender as tentativas dele de provocar brigas, discussões entre nós, entre os casais. Ajuda-nos a ter autoridade, Pai, instantânea sobre todos os ataques do inimigo, principalmente quando a comunicação, Pai. Quanto a isso, ajude-nos a reconciliar, Pai, as desavenças com amor. Pai, em nome de Jesus, capacita-nos a estar sempre em comunhão contigo e fortalece a união entre nós. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome do Senhor sobre isso, Pai. Hoje é o dia que nós fazemos investimento, ó Pai, para que o Senhor possa entrar neste lugar, para que o Senhor possa nos dar, Senhor, sabedoria, capacitação para vencermos todo ataque, toda seta, todos os dardos inflamados do maligno, onde há um investimento, Pai, pesado das trevas, e nós precisamos estarmos armados, revestidos, vestidos, Pai, das armaduras do Espírito Santo, para vencermos as astutas ciladas do inimigo. Pai, em nome de Jesus, eu libero isso sobre essa casa hoje, que o Senhor coloca armaduras, Pai, sobre ela, armaduras de guerra, armaduras, Pai amado, para vencer Pai, todo e qualquer ataque demoníacos. Em nome de Jesus Cristo, que possamos vencer, Senhor, a toda obra cativa, todos os poderes malignos que tem armado, se levantado, que tem, Senhor, feitos, Pai, pactos para a destruição dos lares. E nós chegamos, Pai, para bater de frente a isto e dizer que os anjos de guerra do Senhor estão lutando e pleiteando nossas guerras. Porque, Pai, enquanto nós aprendemos e fizermos aquilo que é para fazer, Senhor, o que o Senhor nos instruiu, o resto é o Senhor que vai lutar, o resto é o Senhor que vai fazer, o resto é o Senhor que vai interferir, os céus que irão interferir nessa batalha. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada mulher seja escutada hoje para vencer as suas guerras. Que cada homem, Senhor, seja levantado, que seja preparado, seja fortificado, seja guiado para, Senhor, se posicionar neste lugar de sacerdote do seu lar. Cada um ocupe o seu lugar de direito, para que, Senhor, essa família comece a entrar no eixo, para que as coisas comecem a dar certo, para que tudo, Senhor, venha Senhor, está dando certo em cada empreitada, em cada plano, em cada projeto, em cada sonho. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos que o Senhor é Deus conosco. Pai, fica conosco, nos ajuda, e se deixar o Senhor, amanhã estaremos aqui de volta, num grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e apertado no teu coração.